Saudai o nome de Jesus. Arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há de errado em mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Nós vamos estar repetindo esse cântico. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há de errado em mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita
necessita mais de ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos dá força, meu Pai, para enfrentar os dias difíceis. Muito obrigada porque o Senhor sempre cuida de nós. O Senhor sempre nos dá o sustento, meu Pai. Nós te damos graças por isso, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos na Tua casa te louvando, Senhor. Receba nosso louvor, receba nossa adoração sincera a Ti, meu Pai. Obrigada pelos irmãos que dedicaram a Ti os dízimos e as ofertas, meu Pai. Que o Senhor sustente a cada um deles, o Senhor abençoe cada um destes Teus servos. Pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações no decorrer deste culto, meu Pai. Perdoe os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. O texto, meus irmãos, que servirá de base para a nossa meditação nessa noite, é o texto que está destacado aqui. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Aqueles que não trouxeram a Bíblia podem acompanhar aqui pelo Data Show. E se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela, para que todos possam acompanhar a leitura. Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 11. Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 11. Amém, meus amados? Amém, meus irmãos? Vamos então fazer a leitura do texto. Como eu disse, os irmãos, o texto está sendo exposto aqui no nosso Data Show também. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou através aqui do nosso telão. Filipenses 3, a partir do versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Feche os seus olhos, mais uma vez, curve a sua cabeça, agradeçamos a Deus nesse instante pela sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela tua palavra, e que esta palavra possa falar aos nossos corações, transformando-nos, ó Pai, conforme o teu bom querer. Usa-me, ó Senhor, como instrumento em tuas mãos mais uma vez nesta noite, neste templo, para transmitir, ó Pai, a cada um dos teus filhos aqui presentes, a verdade da tua palavra, Senhor. E que essa palavra, sendo recebida com mansidão por cada um de nós, possa, ó Pai, gerar em nossas vidas frutos dignos de arrependimento. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados. Meus amados, hoje então, domingo passado eu não estive presente aqui com os amados irmãos, estive viajando, então e no domingo retrasado,
nós já havíamos quebrado a sequência da exposição bíblica da carta de Filipenses, uma vez que nós estávamos no dia de encerramento da nossa campanha de missões. Hoje, então, meus irmãos, nós retomamos a exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Só então para relembrar os amados irmãos, para contextualizar aqueles que não estão acompanhando essa exposição desde o princípio. Nós temos aqui, meus irmãos, no nosso Data Show, algumas características básicas a respeito da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que os irmãos precisam considerar para entender o contexto. Então, primeiramente, o autor dessa carta, o nosso querido apóstolo Paulo. O propósito, meus irmãos, da escrita dessa carta, ou seja, quando Paulo escreveu essa carta, irmão Áureo, qual que era o intuito dele, qual que era o objetivo, qual que era o propósito? Agradecer aos crentes filipenses pela solidariedade e estimulá-los à união e à cooperação mútua. Então eu já falei para os irmãos em outros sermões, dentro dessa epístola, meus irmãos, que os crentes da cidade de Filipos, eles cooperaram, irmão Edivones, muito com Paulo. Quando Paulo estava preso, eles ajudaram Paulo, enviando ofertas, enviando mensageiros. Paulo, durante as suas viagens missionárias, em diversas ocasiões, foi sustentado financeiramente pela igreja de Filipos. Então Paulo, ele nutria um sentimento de amor e de alegria por essa igreja muito grande. Então a principal razão, o principal propósito de Paulo ao escrever essa carta aos Filipenses foi o de agradecê-los por toda a solidariedade que eles demonstraram para com o apóstolo Paulo. Essa carta, meus irmãos, foi escrita aproximadamente em 61 depois de Cristo, certo? Então, quase 2000 anos atrás que essa carta foi escrita. A ocasião, meus irmãos, Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso, mas o local em que ele esteve preso, nessa ocasião em que ele escreveu a carta aos Filipenses, é incerto, certo? Então ele estava preso, nós, porém, desconhecemos o local exato dessa prisão que Paulo estava vivenciando. O público original, meus irmãos, quem foi o destinatário original dessa carta? Os crentes da cidade de Filipos, certo? Então está aqui, ó, público original, os cristãos filipenses. A cidade de Filipos recebeu esse nome por causa de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. A cidade de Filipos estava localizada na famosa Via Egnatia, a principal estrada de ligação da capital Roma com a Ásia Menor. A comunidade cristã em Filipos era composta principalmente por gentios, ou seja, por pessoas que não eram da linhagem de Israel, por não-judeus, por estrangeiros, certo, meus irmãos? Então nós temos aqui algumas características gerais dessa epístola que precisam ser levadas em consideração pelos irmãos para entender todo esse contexto que tem servido de base para as nossas pregações. Pode passar, irmão Áureo, pode voltar aí para o texto. Esse texto do capítulo 3, meus irmãos, ele é escrito por Paulo em seguida ao texto em que Paulo nos traz uma das mensagens mais belas do Novo Testamento. O texto, meus irmãos, que fala da doutrina do auto-esvaziamento ou da auto-humilhação de Jesus. O texto de Filipenses capítulo 2. Então, nesse texto de Filipenses capítulo 2, meus irmãos, Paulo, ele retrata, irmão Áureo, Jesus como o exemplo máximo de humildade. E por que Paulo faz isso? Porque ele estava querendo que os crentes da cidade de Filipos seguissem, se espelhassem nesse mesmo exemplo de Jesus. E que continuassem exercitando a humildade que já lhes era característica. Seguindo esse texto, meus irmãos, um pouquinho antes aí do capítulo 3, Paulo vai citar 2 obreiros da cidade de Filipos que também eram conhecidos por sua humildade. Quem são esses obreiros? Timóteo e Epafrodito. Timóteo, nós inclusive alguns meses atrás, expusemos aqui biblicamente a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo, meus irmãos. Timóteo, nós podemos dizer que os primeiros passos na fé que ele deu foram orientados pelo apóstolo Paulo.
Timóteo foi ordenado e consagrado ao ministério pastoral por Paulo. Timóteo foi enviado para o pastoreio de sua primeira igreja, uma igreja importante, que era a igreja em Éfeso, pelo apóstolo Paulo. E ele passou um tempo aí na cidade de Filipos. Então Paulo, a exemplo de Jesus, cita também Timóteo e Epafrodito como servos de Deus com uma característica importantíssima, a característica da humildade. E aí, meus irmãos, após falar dessa humildade, falar desse auto-esvaziamento de Jesus, de toda a humilhação pela qual Jesus passou, depois de citar Timóteo e Epafrodito como exemplo de humildade, encerra-se então uma etapa, uma parte da carta de Paulo aos Filipenses, e nós então aqui no capítulo 3 damos entrada em uma outra parte, em que Paulo agora começa a exortar de forma mais firme os crentes de Filipos a respeito de alguns problemas que eles estavam vivendo naquela localidade. Problemas esses, meus irmãos, que também não são diferentes daquilo que nós, enquanto igreja cristã, enfrentamos também nos dias de hoje. Logicamente, com algumas diferenças de contexto cultural e geográfico, mas não deixam de ser problemas. E Paulo, então, começa capítulo 3, versículo 1, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou aqui mesmo, dizendo assim: quanto ao mais, irmãos meus, lembrando que ele está falando isso aos crentes da cidade de Filipos, é uma carta que ele escreveu para aqueles irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo está dizendo aqui, meus amados, ele começa a falar aqui nesse ponto de algumas questões que ele já havia trabalhado com os filipenses em outras oportunidades. E ele fala aqui, meus irmãos, que para ele não é desgosto nenhum falar das mesmas coisas. Pelo contrário, ele quer fazer com que os crentes de Filipos se sintam cada vez mais seguros da verdade que lhes está sendo comunicada. Isso, meus irmãos, acontece também conosco hoje. Às vezes os irmãos podem pensar, mas o pastor está repetindo isso de novo. De novo. Por que, irmão Edivones, que nós repetimos tanto, irmão Edivones? Porque, meus irmãos, uma das tradições mais antigas da humanidade, em termos de didática, de ensino, sabe qual que é, irmão Áureo? A repetição. Às vezes eu falo uma coisa para a irmã Verônica hoje, e passa 30 minutos, ela esqueceu. Se eu repito frequentemente essa mesma verdade, além de evitar que ela se esqueça, eu vou estar colaborando para o quê? Para que aquilo se enraize na memória dela. Então, meus irmãos, a repetição, ela é uma das formas didáticas de ensino mais antigas. E no Oriente Médio, essa forma de ensino, essa didática, ela é extremamente presente. Tanto judeus quanto árabes, os orientais de um modo geral, japoneses, tailandeses, chineses, o povo do Oriente, eles usam muito a repetição como forma de quê? Como forma de ensino. Fazer com que certas verdades estejam cada vez mais firmes na mente e no coração dos ouvintes. Certo? Então Paulo ele faz isso também. Eu como pastor faço isso com os irmãos também. Quanto mais nós repetimos, mais os irmãos vão memorizar essas verdades. E quanto mais essas verdades estarem enraizadas na mente e no coração de vocês, menos riscos, irmãos, haverão de correr diante das heresias e dos enganos da fora de se esquecer dessas verdades. Certo, meus irmãos? Então, Paulo, ele utilizava essa didática, eu utilizo essa didática, isso não é de agora, a finalidade disso é fazer com que os irmãos, de fato, não se esqueçam de verdades fundamentais. Certo, meus amados? Então, Paulo diz aqui, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Agora, irmão Odair, quais seriam essas mesmas coisas? De qual assunto, irmão Alex, que Paulo já havia falado com os filipenses e que ele volta a falar aqui nessa carta? Exatamente. Algumas heresias, alguns falsos obreiros que estavam pregando enganos naquela comunidade. E agora olha só como que Paulo fala sobre eles. Versículo 2. Paulo falando aos crentes filipenses. Crentes de Filipos, acautelai-vos dos
cães. Dura essa palavra, né, meus irmãos? Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos o porquê dela. Acautelai-vos dos cães. E aí ele explica. Quem é que ele está chamando de cães? Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui quando ele usa essa expressão falsa circuncisão, de certa forma ele já está explicando, ele já está especificando sobre qual classe de pessoas ele estava falando. Quem é que prega circuncisão? Quem? Os judeus. Então, para os irmãos entenderem aqui agora o contexto dessa mensagem, Paulo estava lá, os crentes de Filipos, a igreja em Filipos, estava, meus irmãos, enfrentando um problema seríssimo com um grupo que atormentou Jesus e atormentou todos os apóstolos de Jesus e atormentou toda a igreja 2000 anos atrás. Os chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que se diziam cristãs, mas que não abandonaram os rudimentos da lei. E além de não abandonarem os rudimentos da lei, queriam impor aos novos convertidos que se submetessem aos rigores da antiga lei, dizendo que se eles não se submetessem, eles não seriam crentes de verdade, não seriam filhos de Deus de verdade, não seriam salvos verdadeiramente. Então esses judaizantes, a título de curiosidade para os irmãos entenderem, eles chegavam num novo convertido, mesmo ele não sendo judeu, e falavam assim, você acredita em Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Só que para você ser salvo de verdade, você precisa se circuncidar, você precisa guardar a lei. Tudo que diz respeito à lei do Antigo Testamento, que o judeu faz, você precisa fazer também. Porque se você não fizer, você não é salvo de verdade. O que os judaizantes faziam, irmão Adair? Eles queriam impor os rigores da lei judaica aos novos convertidos, mesmo esses novos convertidos estando sob a égide de um novo testamento. Porque a Bíblia, meus amados irmãos, ela é dividida no Antigo Testamento, ou seja, a antiga aliança celebrada por Deus com Israel, e o Novo Testamento, a nova aliança celebrada por Jesus Cristo com os novos crentes. Então, nos dias de hoje, irmão Adair, não existe esse negócio de judeu e grego. Hoje em dia, aos olhos de Deus, nós somos um só povo, chamado igreja. E a igreja de Jesus Cristo, para de fato ser igreja, precisa se submeter aos ditames de Jesus. A lei mosaica, meus irmãos, ela teve a sua finalidade no passado. Prestem atenção, toda a lei mosaica apontava para Jesus. A partir do momento que Jesus se manifesta à humanidade e cumpre até mesmo as vírgulas da lei, essa etapa da história está encerrada. Dá-se início a um novo testamento. Dá-se início a uma nova aliança. E nós não podemos, meus amados, exigir dos novos convertidos, mediante essa nova aliança, que se submetam aos rigores da lei judaica, que não produziram efeitos positivos alguns. Nenhuns. A lei mosaica, meus irmãos, não conseguiu conduzir aquele povo à salvação. Pelo contrário, a lei, meus irmãos, ela só serviu para apontar de modo evidente o pecado, a transgressão do povo. Porque não houve um sequer que conseguisse cumprir a lei completamente. O que então que esses judaizantes estavam fazendo com os crentes em Filipos? Os irmãos lembram das características gerais que nós vemos no início? A igreja em Filipos era formada em sua maioria por quem? Por judeus? Por gentios. Ou seja, por pessoas, irmão Áureo, que não eram judias. E aí o que esses judaizantes estavam fazendo? Estavam pregando para esses novos crentes que eles deveriam se circuncidar, que eles deveriam fazer isso, aquilo, aquilo outro, enfim, que eles deveriam se submeter à lei mosaica. E com isso, meus irmãos, estava se criando um problema grande dentro da igreja.
Um problema grande, que Paulo, meus irmãos, está aqui querendo tratar, certo? Agora os irmãos podem me perguntar, pastor, mas por que Paulo utiliza essa expressão cães? Na verdade, meus irmãos, quando Paulo ele utiliza essa expressão, ele está fazendo, está usando de certa forma de uma ironia. Por quê? Os judeus, meus irmãos, ao se referir aos povos que não eram judeus, eles costumavam chamar os estrangeiros que não acreditavam e que não obedeciam os ditames do Deus de Israel, eles costumavam chamar esses estrangeiros de quê, irmão Mauro? De cães. De cães. Então o que Paulo faz aqui? Paulo agora, sabendo que nós estamos sob uma nova aliança, ele inverte a jogada. Ele chama os judeus que agora estão se opondo à nova aliança estabelecida por Jesus. Paulo chama os judeus de cães. Então ele usa uma palavra que era utilizada pelos judeus para se referir aos estrangeiros, só que agora ele usa essa palavra no sentido contrário. Ele chama os judeus de cães. Uma expressão forte que era usada pelos judeus para falar mal dos estrangeiros. Agora Paulo está usando contra os próprios judeus, uma vez que eles estão se levantando contra os ditames da nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Então, o problema, meus amados, que Paulo está tratando aqui é simples. A heresia, irmão Alex, que estava sendo divulgada ali na cidade de Filipos, era a heresia dos judaizantes. Um grupo de supostos cristãos que ainda estavam presos à lei judaica e que estavam exigindo dos novos convertidos que também se submetessem a essa lei antiga. Paulo, então, para acabar com isso, ele fala duramente: vós, crentes filipenses, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos judaizantes, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque a principal pregação desses judaizantes era essa, de que os novos convertidos, para de fato serem salvos, eles tinham que fazer o quê? Tinham que se circuncidar. E nós sabemos, meus irmãos, que pela nova aliança estabelecida por Cristo, a circuncisão, irmão Cleiton, pela qual eu e você precisamos passar, não é uma circuncisão da carne, é uma circuncisão de espírito. Os judeus, meus amados irmãos, na época da antiga aliança, para eles serem considerados por judeus, eles tinham que ir lá e passar pelo ritual da circuncisão. Com o advento de Jesus Cristo, isso acabou. Não é a circuncisão da nossa carne que Jesus Cristo quer ver. A circuncisão, irmão Ciene, que Jesus Cristo espera na minha vida e na sua, é a circuncisão de espírito. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela precisa ser completamente transformada. Nós precisamos dar sinais espirituais em nossa vida de que nós fazemos parte do povo de Deus. E não sinais meramente carnais, como acontecia na época do antigo Israel. Então essa circuncisão carnal que estava sendo pregada por esses judaizantes era errada. E Paulo está aqui combatendo isso. E ele continua dizendo, meus irmãos, versículo 3... porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. É o que eu acabei de dizer aos irmãos. Com a nova aliança inaugurada por Jesus, nós não somos mais circuncidados na carne. Nós somos circuncidados no Espírito. Ou seja, o sinal externo para as pessoas lá fora reconhecerem que eu e você somos filhos de Deus, não é um sinal de carne. É um sinal espiritual. As pessoas lá fora, ao olharem para nós, elas precisam ver no nosso semblante, no nosso espírito, no nosso modo de falar, no nosso testemunho, que nós somos filhos de Deus. E não em um sinalzinho, em um cortezinho feito na carne. Nós é que somos a circuncisão, e aqui Paulo está se referindo a ele, aos crentes verdadeiros, e não aos judaizantes. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne.
Era isso, meus irmãos, que acontecia na época da lei mosaica. Os judeus, irmão Áureo, eles achavam que por cumprir os ditames da lei, eles já estavam salvos. Então, por exemplo, um menininho judeu nascia, ao 8º dia ele era apresentado no templo e era também circuncidado. A circuncisão, meus irmãos, a título de curiosidade, seria aquilo que hoje os médicos chamam de fimose, certo? Então, todo recém-nascido judeu, ele ao 8º dia era apresentado no templo e ele tinha que se submeter ao ritual da circuncisão. A circuncisão foi um pacto feito por Deus com o povo judeu para distinguir o povo judeu das demais nações e também levando em conta certas questões de saúde e de higiene que eram primordiais para a sobrevivência da nação judaica nas épocas passadas, certo? Então, era um sinal de carne. E os judeus, eles tinham muito isso. Eles se deixavam entender que eram salvos pelo mero cumprimento dos ditames da lei. Seria como, meus irmãos, se hoje em dia o Áureo virasse para mim e dissesse: eu já sou salvo. E eu perguntasse para ele: por que você é salvo? Ela: porque eu vou à igreja, eu não bebo, eu não fumo. Ou seja, pelo simples fato de realizar essas obras, eles se consideravam salvos, certo? Rituais meramente carnais, que não trouxeram vantagem nenhuma para eles. Pelo contrário, a lei mosaica ela só serviu para apontar ainda mais o pecado daquele povo, e ainda assim eles cometeram um despautério de crucificar o Messias. Paulo, então, enfatiza aqui claramente: nós, que somos verdadeiramente de Jesus, o adoramos em espírito. Nós não confiamos na carne. E aí, lógico, meus irmãos, que Paulo aqui ele vai usar o próprio exemplo para mostrar para os crentes lá da cidade de Filipos que mais do que qualquer pessoa, ele poderia sim confiar na carne se ele quisesse. Por que ele poderia confiar na carne? Presta atenção no que Paulo diz aqui. Versículo 4. Ora, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, apóstolo Paulo, ainda mais. E aí Paulo vai dizer para nós agora, meus irmãos, por que ele podia confiar na carne. Sabe por quê, irmão Cleiton? Porque ele era um judeu exímio. Ele era um cumpridor da lei mosaica por excelência. E é o que ele diz aqui, olha lá. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele já nasceu cumprindo a lei. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, era judeu. Inclusive é isso que ele diz depois, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Paulo, meus irmãos, ele fazia parte de um dos partidos judaicos mais famosos e mais influentes da época de Jesus, que era o partido farisaico. Paulo era um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele, mais do que ninguém, podia confiar na carne. Por quê? Porque, quanto aos ditames da lei mosaica, ele era um exímio observador da lei. Quanto à justiça que há na lei mosaica, Paulo era irrepreensível. Por quê? Todos os ritos da lei ele cumpriu desde o dia que ele nasceu, irmão Áureo. Então, mais do que qualquer pessoa, inclusive que esses judaizantes que estavam lá atormentando os crentes verdadeiros da cidade de Filipos, mais do que qualquer dessas pessoas, Paulo podia bater no peito e fazer: eu sim posso confiar na carne. Eu sou muito mais obediente do que vocês. Mas Paulo levou em conta essas coisas, irmão Edvones? Paulo, irmão Cleiton, levou em conta o fato dele ser fariseu? Paulo, irmã Edneia, levou em conta o fato dele ser doutor da lei? Não. Pelo contrário, meus amados. Passa o slide para nós, irmão Áureo. Olha só o que Paulo diz. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo, meus irmãos, ele tinha uma posição na sociedade judaica elevadíssima. Paulo, Alex, era fariseu, doutor da lei.
poliglota, falava várias línguas. Paulo, meus irmãos, em termos de sociedade judaica, nós podemos dizer que ele estava no topo da pirâmide. Era bem sucedido, irmã Euciene. Extremamente bem sucedido. Agora eu pergunto a vocês, Paulo considerou estas coisas ao assumir a sua fé por Jesus? Não. Paulo abandonou tudo isso. Mesmo correndo o risco de ser morto por aqueles aos quais antes ele era aliado. Paulo, meus irmãos, reconhecendo que Jesus transformou a vida dele, reconhecendo, meus irmãos, que o que Jesus pregou era completamente diferente daquilo que ele conhecia da lei judaica, daquilo que ele vivia enquanto doutor da lei fariseu. Paulo abandonou tudo isso. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui, por favor, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Meus amados, ninguém abandona toda uma vida por algo que não vale a pena, a não ser que ele seja louco. Ninguém, irmão Áureo, abandona todo um padrão de vida. Eu volto a repetir, Paulo estava nas classes mais altas da sociedade judaica. Paulo era fariseu, doutor da lei, muito bem remunerado, perseguidor da igreja. Paulo tinha tudo. Ninguém abandona um padrão como esse, irmão Áureo, à toa. Ninguém coloca a sua vida sob risco de morte à toa, a menos que seja louco. Agora eu acho muito difícil, meus irmãos, que um louco seja capaz de escrever 90% do Novo Testamento como Paulo foi. Eu acho muito difícil que um louco seja poliglota. Eu acho muito difícil que os judeus tivessem elevado um homem ao grau máximo do farisaísmo se ele fosse louco. Eu acho muito difícil que os judeus considerassem Paulo como eles consideravam se ele fosse um homem louco. Paulo, meus amados, não era louco. Se ele abandonou todo esse padrão de vida, irmã Heloísa, sabe por que ele abandonou, minha irmã? Porque o que ele conheceu através de Jesus, de fato, era algo extraordinário. E você já conheceu essa extraordinariedade de Jesus? Olha o que Paulo vai dizer nesse próximo versículo, que inclusive eu fiz questão de sublinhar. Preste atenção. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Agora olha só, o que ele fala a respeito da posição que ele ocupava antes. Olha só o que ele fala. E as considero como esterco. Em algumas versões está refúgio. Em outras versões está estrume. O que é estrume, irmão? O que é esterco? Fezes. Porcaria. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmão Dair? Que toda aquela posição social que ele tinha, de fariseu, de doutor da lei, de conhecedor, de homem de alta posição, tudo isso ele considera como esterco. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sublimidade. O que é sublimidade? Sublimidade vem de sublime. O que é algo sublime, irmão Áureo? O que é algo sublime, irmão Edvones? É algo extraordinário, meus irmãos. É algo digno de exaltação. Paulo está dizendo aqui, irmã Gene, que o conhecimento que ele teve de Jesus é sublime, é extraordinário, é maravilhoso. E isso fez, irmã Lovane, com que ele considerasse todo o seu passado como esterco. Agora a pergunta que eu faço a cada um dos irmãos essa noite: será que o conhecimento de Jesus tem causado em você essa mesma extraordinariedade que foi causada em Paulo?
senhor, irmão Sebastião, considera o conhecimento de Jesus sublime, assim como Paulo considerava? O que o conhecimento de Jesus tem trazido para a sua vida? Sua vida tem sido transformada por esse conhecimento? Eu estou ficando até meio rouco aqui, meus irmãos. Porque não há como, meus amados, falar, pregar uma palavra, fazer uso de expressões tão belas de Paulo sem se emocionar, sem transparecer, meus amados irmãos, a beleza dessas palavras e a profundidade dessas palavras. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, você já conheceu a preciosidade de Jesus? E se você já conheceu, esse conhecimento é de fato sublime para você? Paulo, meus irmãos, deixou tudo para trás, Auro. Tudo. Tudo. De perseguidor, ele passou a perseguido. Agora imagine vocês. Imagine você prender um monte de pessoas, depois ir parar lá no lugar onde essas pessoas que você prendeu estão reunidas. Imagine você trocar de lado. Você era perseguidor, e agora você se une às pessoas que você perseguia e passa a ser perseguido. Como que você acha que os perseguidores vão olhar para você? Meus irmãos, eu tenho certeza que quando Paulo se converteu ao cristianismo e começou a obra evangelística dele, a obra missionária dele, os romanos falaram assim: rapaz, pegar esse Paulo para nós é questão de honra. Esse maldito que antes trabalhava para o nosso lado e nos ajudou a aprender um monte, agora virou para o lado deles, eu vou pegar esse caboclo. Com toda certeza, meus irmãos, para os romanos, a cabeça de Paulo era um prêmio inestimável. Agora, Paulo estava preocupado com isso? Paulo deixou de cumprir com a vocação dele por conta disso? Não. E sabe por quê, meus amados? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer Jesus para Paulo foi algo sublime. E eu pergunto a você, irmão Áureo, conhecer Jesus para você foi algo sublime? Você, pequena Alice, conhecer Jesus para você foi algo sublime? Conhecer Jesus para você foi algo sublime? Ou foi um detalhezinho a mais na sua vidinha? O que Jesus significa para você? Quem Jesus é para você? E Paulo continua dizendo, meus irmãos, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, irmão Odair, abriu mão de tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus e por acreditar, meus amados irmãos, que nos últimos dias essa fé em Jesus haveria de ser responsável pela ressurreição do apóstolo e a colocação dele ao lado do Pai Celestial por toda a eternidade. Nós, meus amados irmãos, também devemos nos desapegar de tudo aquilo que não procede de Deus. Nós, meus amados irmãos, devemos nos desapegar de tudo aquilo que é carnal,
reconhecendo a sublimidade, a extraordinariedade do conhecimento de Jesus. Tendo a certeza de que esse conhecimento de Jesus haverá de resultar para mim e para você a eternidade ao lado do Pai que está nos céus. Você já conhece esse Jesus? Você já tem a certeza da sua eternidade? O que o conhecimento de Jesus tem causado na sua vida? No que a sua vida tem mudado a partir do momento que você conhece Jesus? Feche os seus olhos nesse momento. Antes de encerrar este culto, e diante dessa palavra que foi pregada, eu quero mais uma vez fazer aqui um convite, tendo a certeza de que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. E que é esse Espírito Santo que haverá de convencê-lo da justiça, do pecado e do juízo. Você que está aqui neste templo me ouvindo, e você também que está acompanhando essa mensagem em vídeo. Nós vimos nessa noite Paulo pregando contra um grupo de pessoas carnais, que estavam ensinando heresias a pessoas sinceras, que queriam de fato servir a Jesus Cristo com o melhor de suas vidas. Obrigado. Paulo pregando aqui contra os judaizantes, alertou os verdadeiros crentes a não se contaminarem com aquelas pessoas que estavam anunciando inverdades, anunciando ensinos completamente contrários ao ensino da graça, da fé, anunciado por Jesus Cristo. E Paulo, meus amados irmãos, nesse contexto, ele usa o próprio exemplo, dizendo que eu, mais do que ninguém, poderia confiar na carne, porque eu fui extremamente obediente à lei mosaica. Mas todas essas coisas eu prefiro considerar como esterco, como refúgio, como perdidas em minha vida, tendo em vista o conhecimento sublime do nome de Jesus Cristo. O conhecimento de Jesus na vida de Paulo transformou a vida dele a ponto dele renegar toda a sua posição social, todos os seus bens, todos os seus pertences, todos os seus amigos e até familiares. Tudo isso Paulo deixou para trás por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Você nessa noite teve a oportunidade de ouvir desse Jesus mais uma vez. E agora que você ouviu falar desse Jesus, agora que você conheceu esse Jesus, eu te pergunto, o que esse conhecimento está causando em sua vida? Você acha que pode ficar da mesma forma agora que você ouviu falar de Jesus? O que o nome de Jesus está provocando na sua vida? Qual atitude que você acha que deve tomar a partir desse momento, uma vez que você ouviu falar desse Jesus, que é tão maravilhoso, que é tão extraordinário, e que foi capaz de morrer na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância? Você nessa noite teve a oportunidade de conhecer Jesus. Esse conhecimento de Jesus para Paulo era algo sublime. O que é esse conhecimento para você? Será que você considera esse conhecimento de Jesus apenas como algo a mais? Ou será que você considera esse conhecimento, assim como Paulo, algo sublime e extraordinário em sua vida? Se você considera essa revelação de Jesus importante para você,
eu quero dizer a você mais alguns textos bíblicos que devem motivá-lo a tomar uma importante atitude nessa noite. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que creem em Jesus, a eles foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê em Jesus verdadeiramente, você é feito filho do Pai Altíssimo. Se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus, você não passa de mera criatura. E Deus não tem compromisso com criaturas. Deus tem compromisso com filhos, com discípulos, com servos leais. Diante desta palavra que mais uma vez foi pregada, eu quero fazer a você um convite. E se você está ouvindo a voz do Espírito Santo falar ao seu coração, não se acovarde, não se atemorize. Saia do seu lugar e faça o que tenha que ser feito. Porque um grande passo de fé você pode dar nessa noite. Há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus. Levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar com você. Se você ainda não disse publicamente: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Se você ainda não fez isso publicamente, como a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, você tem a oportunidade nesse momento. Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. A palavra de Deus, ela foi pregada, e nós devemos receber essa palavra com mansidão em nossos corações. Não resista à palavra de Deus. Não resista ao Espírito Santo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Erga uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Se há alguém no nosso meio que um dia já tomou essa decisão, mas está afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, você também tem a oportunidade nesse momento. Se houver alguém neste local que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Eu não vou insistir muito, meus amados. A palavra de Deus, ela já foi pregada, e a palavra por si só, ela já é um convite ao arrependimento. Se você, pela pregação da palavra de Deus, ainda não se sentiu tocado a ponto de tomar essa decisão de fé, não há nada que eu venha dizer nesse momento que há de mudar a sua decisão, o seu comportamento. Não deixe a timidez e a covardia tomar espaço no seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, ou que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Se não há ninguém, você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, que você nesse momento possa curvar a sua cabeça e possa dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e me arrependo dos meus pecados.
Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E nesse momento eu me entrego completamente em Tuas mãos. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, faça morada em minha vida. Senhor Jesus, guia-me pelos Teus caminhos, até a eternidade ao Teu lado. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, hoje, amanhã e sempre. Amém. Uma simples oração como essa, feita com fé e com sinceridade, abre as portas da salvação para você. Aqueles que aqui estão presentes, que não tomaram a decisão nessa noite, que Deus possa conceder a você uma outra oportunidade. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Só Deus sabe o que pode acontecer comigo e com você quando nós cruzarmos os umbrais dessas portas. Mas uma coisa você não poderá alegar diante de Deus: que você não foi avisado. Que Deus continue falando ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa completar essa mensagem na vida de cada um dos irmãos. Amém? Meus amados, tem sido nosso costume há alguns domingos encerrar orando por aquelas pessoas que porventura tenham algum pedido de oração. Se você tem algum pedido ou algum agradecimento, eu vou pedir a você que se coloque de pé aí no seu lugar. E mesmo que você não externe o seu pedido, eu vou estar orando pela vida de todos vocês que estão se levantando nesse momento dizendo: Senhor nosso Deus, eu tenho um pedido, eu tenho um agradecimento, e eu quero que o Senhor receba esse pedido e essa gratidão nesse instante. Feche os seus olhos no lugar em que você está. Permita que eu ore pela sua vida nesse instante. Senhor nosso Deus, o Senhor está vendo, ó Pai, cada uma dessas pessoas que nesse instante se colocou de pé, meu Pai, aqui neste templo, dizendo: eu tenho um pedido, eu tenho uma gratidão a expressar para o Senhor. Eu não sei, ó Pai, quais são os pedidos, quais são as aflições, quais são as adversidades e até mesmo as vitórias que essas pessoas, ó Pai, têm vivenciado em suas vidas. Mas o Senhor, que sonda e conhece o coração de cada um de nós, sabe exatamente o que cada uma dessas pessoas tem vivido e também as necessidades de cada uma delas. E nesse instante, ó Pai, como pastor dessa igreja e como ministro do Evangelho aqui neste lugar, eu quero dizer, meu Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça teu rosto resplandecer sobre cada um de vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu santo rosto. Ele traga a tua paz e todo o fruto do teu Santo Espírito. Que o Senhor nosso Deus possa concretizar na vida de cada um destes irmãos, não a vontade deles, mas sim a vontade do nosso Pai Celestial, que é muito melhor e muito maior que as nossas. E que as vidas, ó Pai, que nesse instante se colocaram de pé, possam, ó Pai, ser libertas de toda e qualquer opressão, que eles possam, meu Pai, sentir do Senhor a segurança necessária para enfrentar toda e qualquer batalha que a vida possa estar lhes proporcionando. Essa, ó Pai, é a oração que faço pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Vamos todos nos colocar de pé nesse momento. Estamos chegando ao final do nosso culto. Agradecemos aqui a presença de todas as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Volte mais vezes, para nós é uma alegria muito grande contar com a presença de cada um de vocês e que a mensagem que nessa noite vocês ouviram possa continuar falando ao coração de cada um de vocês no decorrer dessa noite e no decorrer dessa semana. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, lembrando os irmãos que os nossos jovens estão vendendo bolo lá na nossa cantina. Não vá embora sem antes passar lá e dar a sua contribuição. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por mais este culto. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. E que o Teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, fazendo, ó Pai, a Tua vontade e o Teu querer prevalecer na vida de cada um de nós. Leva-nos, ó Pai, agora de volta aos nossos lares. Conceda-nos, ó Senhor, uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana, guiados, ó Pai, pela Tua vontade, pelo Teu querer e pela Tua poderosa mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
e a comunhão do teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todo, tu és exaltado, entronizado